Graça e paz, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus, porque mais uma vez Ele nos permite nos reunirmos em um culto de doutrina. Esse, irmãos, que será o último culto de doutrina desse ano, né? Nós estamos estudando ao longo de todo este ano os evangelhos sinóticos, né? Focando no evangelho de Mateus, porque ainda não finalizamos, mas nós temos o objetivo de estudar também Marcos e Lucas, né? Fechando assim essa série de estudos. Hoje, irmãos, nós estamos finalizando mais um capítulo do Evangelho de Mateus, o capítulo 21. Nós vamos ler hoje um bloco que vai do versículo 33 até o versículo 46. E na minha versão, esses versículos eles fazem parte de um bloco que tem por título A Parábola dos Lavradores Maus, né? E todos os evangelhos sinóticos registram essa mesma história na vida de Jesus Cristo, né? Mateus, Marcos e Lucas. Dito isto, irmãos, antes de nós lermos a palavra do nosso Deus, eu gostaria de orar com a igreja. Vamos nos apresentar diante do Senhor e pedir a Ele direcionamento para este momento de culto. Oremos então. Deus eterno, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez em Tua presença, porque mais uma vez, Senhor, Tu nos dá a graça de nos reunirmos para aprendermos mais de Ti e que esse momento, ó Deus, seja proveitoso na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria para compreender as Sagradas Escrituras e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo, ó Deus, que aprendemos de Ti. Nós Te glorificamos e Te engrandecemos, crendo, Senhor, que Tu fará a Tua vontade, no nome de Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Amém, irmãos. Antes de nós iniciarmos a leitura, eu só queria comentar que aqui, né, no contexto, Jesus ele conta uma série de parábolas. Nós vimos na semana passada que ele contou ali a parábola dos 2 filhos. E na semana que vem, nós veremos a parábola ali das bodas. Hoje, como eu já disse, né, será a parábola dos lavradores maus. Então ele contou essas 3 parábolas e é provável que Jesus ele tenha contado essas parábolas como uma forma de resposta a uma questão que foi levantada há alguns blocos atrás, né? Justamente aquele bloco onde alguns anciãos, né, do povo, alguns dos principais sacerdotes, foram até Jesus questioná-lo, né? Em nome de quem, né? Com que autoridade, na verdade, você faz essas coisas? Então, nós vimos, né, esse episódio do versículo 23 até o versículo 27 ali, né, deste mesmo capítulo, onde Jesus ali, né, estando no templo, ele foi questionado por essas autoridades. E ali, naquele momento, ele deu uma resposta, mas é provável sim que por meio dessas parábolas ele tenha desenvolvido mais a sua resposta, né? E eu acredito que na leitura do texto nós vamos conseguir perceber, né, que realmente esse era o objetivo de Jesus, né, contando estas parábolas. O versículo 33 e 34, irmãos, da palavra do nosso Deus, dizem assim: Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, né, ali uma cerca viva, né, de plantas, construiu nela um lagar, né, que seria ali um utensílio para se esmagar uvas, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Então, uma vinha, ou vinícola, como é mais conhecida atualmente, né, seria basicamente uma plantação de videiras, né? E o objetivo, né, dessas plantações das vinhas era justamente ali produzir o vinho, né? Ali as uvas eram extraídas para que o vinho fosse produzido, né? O vinho ele era a bebida mais importante ali do mundo mediterrâneo, né? Então ele era amplamente consumido, especialmente ali incluindo ali, né, na região onde fica
Israel, né? Então, é, era uma prática comum, né, que ali um proprietário, que um dono de vinha, né, ele ali transferisse, digamos assim, os cuidados com a vinha para outras pessoas, de repente para se dedicar a outros interesses, né, como parece ter sido o caso aqui desse proprietário, né, ele ali construiu, né, toda a estrutura da vinha, mas ele se ausentou do país, né? Ele deve ter precisado cuidar de outros interesses, outras responsabilidades, e ele deixou ali nas mãos de outras pessoas, né, o cuidado com a sua vinha. E é interessante porque ele ali requiriu, né, os frutos no tempo propício, né, para a colheita. O versículo 34 diz: ao tempo da colheita. Então, ele não cobrou ali os frutos ali dos lavradores num tempo inoportuno, né, mas ele foi ali realmente no tempo propício. E os lavradores eles estavam sim cuidando da vinha, mas era muito claro que a vinha não pertencia a eles. Eles eram trabalhadores, né? A vinha pertencia ao proprietário, ao dono. E o proprietário, né, o dono da vinha, como nós já vimos, ele estava distante. Ele se ausentou do país. Então ele enviou ali os seus servos, ele delegou os seus servos com essa missão, com esse objetivo de irem até a vinha e cobrarem, né, ali os frutos. Nada mais lógico, né, porque a vinha pertencia a ele, né, ao dono da vinha. Mas qual foi o resultado disso, irmãos? O versículo 35. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Então, os lavradores eles rejeitaram completamente a autoridade dos servos. E mais tarde a gente fala um pouquinho sobre essa autoridade, né? Eles responderam ali, né, o pedido dos servos com hostilidade, com violência, né? Eles espancaram um dos servos, eles mataram o outro, apedrejaram o outro, então eles foram hostis, eles foram violentos. E eu acredito que vocês vão concordar comigo, ao desrespeitar os servos, os lavradores estavam desrespeitando o dono da vinha, porque quem enviou aqueles servos foi o dono da vinha. Então, a autoridade, né, que os servos tinham não era deles mesmos, mas era uma autoridade que foi concedida pelo dono da vinha. Mas eles rejeitaram essa autoridade. E aí, irmãos, ele tinha todo o direito de retalhar, né, de se vingar, de retribuir, pagar na mesma moeda. Mas ele não fez isso. Ele foi complacente. Versículo 36 diz, né, que o dono da vinha enviou ainda outros servos, em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. Então, os lavradores, eles desperdiçaram uma nova oportunidade que foi ofertada a eles. O dono da vinha, ele enviou outros servos, mas eles trataram estes servos da mesma forma, né, com violência, com hostilidade. E dessa vez, igreja, será que o dono da vinha ele retaliou? Será que ele retribuiu? Ele se vingou? Não. Ele demonstrou misericórdia novamente. Ele utilizou dessa vez o seu, entre aspas, último recurso. Versículo 37. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. E qual foi o resultado dessa vez, irmãos? Versículo 38 e o 39. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Então o resultado, irmãos, foi o mesmo, né? Eles trataram o filho do dono da vinha da mesma forma que haviam tratado os servos antes dele. E aí, irmãos, ao terminar a parábola, Jesus ele questiona os seus ouvintes no versículo 40.
Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E os ouvintes, eles responderam pronta e adequadamente, na minha opinião. Versículo 41, responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Então, o dono da vinha, ele iria ali aplicar, né, uma severa punição sobre aqueles lavradores que ali foram hostis, né, violentos com os seus servos e também com o seu filho, né, que assassinaram ali os servos e o filho do dono da vinha. E aí Jesus, irmãos, ele levanta uma nova questão, né, no versículo 42. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então ele fez essa pergunta, né? E essa citação que Jesus faz é uma citação do livro dos Salmos, capítulo 118, do versículo 22 até o 23, né? Sobre a pedra angular. E a pedra angular, ou pedra fundamental, ela era utilizada na antiguidade para segurar ali estruturas, né? Por exemplo, aqueles arcos de pedra que eram feitos na antiguidade, né? Então, no meio ali daquele arco, ele era feito ali em duas metades, né? E a pedra angular ficava no meio, ela basicamente unia a estrutura para que os lados ali não se separassem, não se dividissem, né? Senão eles cairiam, né, para lados opostos. Mas a pedra angular, ela mantinha ali a estrutura, né, ali estável, firme. Então, basicamente seria isso. O paralelo que Jesus utiliza, ele é perfeito. Porque da mesma forma que os construtores rejeitaram esta pedra, os líderes judeus rejeitaram a Cristo, né? Cristo, ele foi rejeitado ali pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, né? Mas Deus o exaltou. Deus exaltou a Cristo da mesma forma que essa pedra, que foi rejeitada pelos construtores, veio a se tornar uma pedra angular, a pedra fundamental, né? A pedra mais importante ali da estrutura. E basicamente foi o que aconteceu com Cristo, irmãos. Deus o exaltou, né? Ele se tornou a rocha principal da igreja, né? A igreja está alicerçada, edificada sobre Cristo. E aí, irmãos, qual seria o significado da parábola, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o dono da vinha seria o próprio Deus, né? Que eu acho que não tem muito segredo. A vinha seria o reino de Deus, que na época foi ofertado, né, oferecido para o povo de Israel, né, como nós sabemos. Os lavradores, eles seriam ali os líderes judeus que não aceitavam a autoridade de Cristo. Eles seriam os lavradores maus, né? E os servos seriam os profetas, né? No Antigo Testamento, nós podemos ver que muitos profetas foram enviados para a nação de Israel. E nem os líderes, nem o povo davam ouvidos à voz dos profetas, que não falavam ali com a autoridade que eles mesmos tinham. Não, eles falavam com a autoridade do Senhor. Eles eram inspirados ali pelo Espírito Santo de Deus. Mas eles foram completamente rejeitados. Eles sofreram também hostilidades. Alguns deles foram presos, outros jogados ali em poços, em cisternas, e outros foram até mesmo mortos. E o povo não dava ouvidos à voz dos profetas. Até que chegou um ponto onde Deus disse: basta, eu enviarei o meu filho. O filho do dono da vinha seria justamente Jesus Cristo, né? E é interessante, irmãos, porque quando Jesus fala sobre o filho, ele diz no versículo 39 que, agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. E foi exatamente o que aconteceu com Cristo. Ele também foi lançado fora da vinha. Por quê? Porque ele não morreu dentro de Jerusalém, né? Ele morreu fora dos muros, né? O Gólgota, o Calvário, ficava fora ali dos muros de Jerusalém, onde ele foi ali
crucificado, né? Então aqui ele dá uma pista, né? Um detalhe de como se daria então a sua morte. Ele morreria fora de Jerusalém. Então qual é o desfecho, irmãos, dessa passagem? Nós vamos ler agora do versículo 43 até o 46. Portanto, né, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, disse Jesus, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta, né? Então, basicamente aqui Jesus ele faz uma profecia. Deus ele tomaria o reino de Deus ali de Israel, né? Que o reino pertencia a Israel, foi ofertado a Israel, e Deus ele expandiria, né? Ali o plano de salvação para alcançar não apenas os judeus, não apenas os descendentes de Abraão, não apenas as pessoas que residiam ali naquele espaço geográfico, mas todos os gentios, né? Todos aqueles que ali não se encaixavam, né? Digamos assim, nessas características que os judeus tinham, que não praticavam a religião judaica, mas os gregos, os romanos, até mesmo os brasileiros, né? Todas as pessoas poderiam também ali, se crescem no Cristo, serem salvos ali pela sua graça e fazerem parte do reino de Deus, né? Então, essa oportunidade seria oferecida aos judeus, mas também a todas as outras nações, né? E os líderes judeus eles perderiam o benefício de cuidar da vinha, de pastorear o rebanho do Senhor, né? E interessante porque os sacerdotes e os fariseus que estavam ali naquele momento, eles compreenderam as parábolas. Eles entenderam que era a respeito deles que Cristo falava, né? E aí eles desejaram prendê-lo ainda mais, né? Porque já tinham esse desejo há um bom tempo, né? Mas eles tinham medo das multidões, porque as multidões consideravam Jesus um profeta. Então eles pensaram que se fizessem algum mal a Jesus, algum mal poderia acontecer com eles mesmos. Então, com eles mesmos, né? Então, basicamente seria isso. E aí, irmãos, algumas reflexões para as nossas vidas, né, baseados nessa passagem específica aqui, nós vamos ver então algumas reflexões e elas vão ser no formato de perguntas. A primeira pergunta, então, seria a seguinte: Cristo ele tem sido a nossa pedra angular, né? E junto com essa pergunta é importante nós somarmos algumas outras, né? Cristo ele é a base da minha fé. Cristo ele está no centro da igreja que eu faço parte. Cristo está no centro da minha família. Cristo está no centro da minha vida. São questões importantes para nos fazermos. E aí eu cito 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, que diz: pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião, ou Jerusalém, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será, de modo algum, envergonhado. A segunda reflexão, ou a segunda pergunta, é a seguinte: temos sido bons trabalhadores? No reino de Deus não há irmãos desempregados, né? O Senhor da vinha, ele dá dons e talentos a todos aqueles que são parte do reino de Deus. Todos nós temos responsabilidades para com o reino do Senhor, para com o Senhor da vinha. Então, no devido tempo, né, nós temos que estar cientes disso. Nós prestaremos contas ao Senhor da vinha, ao dono da vinha. Nós teremos que apresentar os nossos frutos a Ele. E nós vimos aqui que os líderes judeus, eles foram negligentes, né? Eles foram lavradores maus, eles foram maus administradores ali daquilo que foi concedido a eles. E as consequências, irmãos, para a negligência deles foram
consequências desastrosas, né? Então, que nós possamos aprender com o exemplo negativo desses líderes judeus, desses lavradores maus, para não replicarmos, irmãos. Que, ao contrário disso, possamos apresentar ao nosso Deus frutos de justiça e que esses frutos sejam almas alcançadas. E que possamos fazer isso por meio do evangelismo, né? Que possamos pregar o evangelho do reino com as nossas palavras, mas também com o nosso testemunho. E que o Senhor nos abençoe, irmãos. Só quero recapitular, né, as duas reflexões que nós tivemos aqui. A primeira delas é: Cristo tem sido a nossa pedra angular? Será que Ele está no centro ali da nossa fé? Né? Na verdade, será que Ele é a base da nossa fé? Será que Ele está no centro da nossa igreja, da nossa vida, da nossa família? E a segunda reflexão foi a seguinte: temos sido bons trabalhadores, né? Nós temos exercido os dons e os talentos que o nosso Deus nos concede? Será que nós temos, de fato, trabalhado no reino de forma adequada? E lembrando sempre que nós teremos que apresentar frutos ao Senhor. E Deus queira que sejam frutos de justiça. Então, irmãos, basicamente seria isso. Que o nosso Deus ele aplique em nós a sua palavra e que Ele nos abençoe.